Eu acho que nós entramos na quarentena quando nós íamos preencher essa parte, tá? Então, vamos lá. Como assim sobre o que é Les Miseráveis? Você não assistiu e leu já, Vitor? Como assim? Ah, brincadeiras à parte. Então, vamos lá, gente. Na esquerda, em cima, vocês devem escrever absolutismo monárquico, tá? Eu vou escrevendo aqui. Na direita, classe trabalhadora. E aí embaixo vocês têm Revolução Francesa e Revolução Industrial. No esquema 2, em cima, vocês têm que colocar narrativas históricas. Seguindo à direita, vem o movimento na Alemanha. Tempestade e ímpeto. Descendo, vem doença da alma, entre aspas, né? Que era o tédio, a melancolia, a depressão. Embaixo tem Alemanha, aí fazendo a volta à esquerda, tem Memória do Povo. No esquema 3, tem que preencher todos os quadradinhos. Então, eu vou começar em cima e vou seguindo o sentido horário, tá? Claro que tanto faz o lugar que vocês forem colocar, é só para organizar. Então, subjetividade, descendo, tédio existencial, que de vez em quando nós estamos sentindo nessa quarentena, fuga da realidade, descendo, individualismo, mais embaixo, mistério, né? Aí a gente lembra do Edgar Allan Poe. Subindo do outro lado, negativismo. Mais adiante, exaltação. Negativismo. Exaltação da morte, porque a morte era uma fuga dos problemas. E em cima, o egocentrismo. Então, essa questão de a morte como fuga dos problemas é porque eles eram muito religiosos, então eles acreditavam que morrendo, eles iriam para o céu, então eles teriam uma vida melhor, se encontrariam com a pessoa amada. Então, muitas vezes, devido ao sofrimento, eles desejavam essa morte. Esquema 4, romantismo de autoria feminina. Tem uma criança expulsando a mãe de novo. Tem alguém... Gente, vamos parar com isso, eu vou até rastrear aqui para saber quem é que está expulsando os colegas, tá? Porque fica tudo gravado, o histórico da conversa e o chat, as falas, tudinho. Então, vamos, né, controlar aí as brincadeiras, certo? Tá bom. Esquema 4, romantismo de autoria feminina. Também dá para escrever em qualquer ordem aí, né? Vocês têm que preencher tudo. Então, eu vou começar ali da direita em cima. Periódicos voltados para o público feminino. Então, periódicos são revistas ou jornais que publicam textos voltados às mulheres, tá? Embaixo, condição da mulher que se transformava. Então, é lógico que a mulher, estudando, ela vai exigir mais, vai começar a questionar mais a sua situação. Escrita de romance, teatro e poesia românticos. Do outro lado, ampliação do número de leitoras. E aí, no último, à esquerda, em cima, não se resignaram a uma escrita de ficção
que exaltasse um modelo idealizado da família patriarcal. Então, esse modelo que aparecia especialmente nas obras masculinas não foi seguido por elas, né? Elas mostravam, geralmente, os problemas envolvidos nesse modelo, tá? Então, conseguiram anotar? Vamos para a página, estou indo muito rápido, 32. Vão colocando as dúvidas aí enquanto eu vou seguindo. Próximo assunto que nós temos é justamente o romantismo em Portugal. A gente faz essa... Vai cair sim, tá, Vitor? A gente faz esse giro sempre porque a gente parte do mundo, aí Portugal, porque de Portugal vinha para o Brasil. Então, agora nós vamos para Portugal. Não vou perguntar muito sobre o contexto histórico, né? Eles também estavam vivendo lá as lutas entre absolutismo, liberalismo, vamos mudar, Almeida Garré cai, exato. E aí a Revolução do Porto, a família real fugindo para o Brasil, né, abandonou Portugal, e é justamente a vinda da família real para o Brasil que traz o romantismo para cá, e isso nós já vamos ver no próximo bimestre com o romantismo no Brasil. Mas, enfim, Portugal fica meio abandonado lá e muita coisa acontece. Então, nós temos as 3 gerações do romantismo português, que estão na página 33. A primeira geração, aqui não dá muitos detalhes, né? Mas é aquela que destaca a história e as conquistas de Portugal. Então, eles são nacionalistas. E aí nós temos o Almeida Garré, o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano de Castilho. E eles 3 participavam dessas revoltas, lutavam pelo país, eram altamente políticos. A segunda geração é aquela super romântica, quer dizer, aquela que destaca o sofrimento exagerado. É o último, tá? Então, a segunda geração é aquela que tem como autor, especialmente, o Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição. Então, é aquela em que você morre por amor, os sofrimentos por amor, que tem a ver, o mal do século, porque tem a ver com o fato deles morrerem tão cedo, né? E aí muitos não conseguiam nem ter um relacionamento, eles morriam às vezes antes dos 20 anos, né? Ou quando viviam, casavam e a amada morria, o filho morria. Então era tanta morte na vida deles que parecia que o amor não podia durar muito. E essa sensação que eles tinham, eles passavam para as obras, de muito sofrimento por amor. Então, era um período em que as relações eram muito diferentes das nossas, né? As pessoas mal se aproximavam, os casamentos eram assim, os namoros eram muito à distância, né? Assim, seguindo as regras gerais. E aí, quando eles se apaixonavam, acontecia de alguém morrer. Então, assim, tudo isso era muito trágico, muito sofrido, ou eles já estavam com tuberculose, e aí os partos eram muito difíceis, muitos bebês morriam, então perder filho também era muito sofrido, e aí tudo isso causava essa tristeza toda com relação ao amor, e é isso que a segunda geração retrata. A terceira geração já é aquela que começa a olhar um pouquinho para os lados e não focar apenas no seu próprio sofrimento. Então, por isso que se diz que essa última fase, ela já tem um pezinho no realismo, ela já começa a olhar a realidade do mundo em redor, tá? Mas também tem um pouco de histórias de amor. Fala, Vitor, pode escrevendo aí que quando terminar ok? Na página 34 tem um exercício aí sobre o Almeida Garré, que eu queria fazer com vocês. O Almeida Garré, ele escreveu tanto poemas como prosa, tá? Então, ele tem livros e poemas. Aqui tem um poema dele que diz assim: Preito, é lei do tempo, senhora, que ninguém domine agora, e todos queiram reinar. Quanto vale nesta hora um vassalo bem sujeito, leal de homenagem e preito, e fácil de governar? Pois o tal sou eu, senhora, e aqui juro e firmo agora, que a um despótico reinar, me rendo todo nesta hora,
que a liberdade sujeito não a reis. Outro é meu preto, anjozão de me governar. Aqui, então, primeira pergunta. Que movimento antigo a gente relembra nesse poema? Quando se diz senhora, vassalo e reis. Sim, a gente vai ver o Gonçalves Dias, eu até já gravei a videoaula, semana que vem. Clássico, mas vamos pensar no movimento literário. Feudalismo é o contexto histórico, vamos pensar assim, qual era o movimento literário em que a gente via minha senhor, sou seu vassalo? Alguém lembra? Antes do arcadismo. Antes do barroco. Trovadorismo, aí, a Giovana matou a charada. Trovadorismo, tá? E aí, a pergunta da letra B. Por que que ele retoma o trovadorismo aqui? O que essa primeira geração destacava que faz ele retomar esse movimento mais antigo? Ninguém arrisca uma resposta? Então, a primeira geração portuguesa gostava de destacar a história do país. E o trovadorismo faz parte dessa história. Então, ressaltar aquilo que era antigo dentro dos seus textos era uma das características deles. Por isso que ele destaca aí as relações do trovadorismo dentro do poema. Mas, ao mesmo tempo, o que ele fala aí de iluminismo? O que tem de iluminismo nesse texto? Não tem essa pergunta aí, mas eu estou fazendo. Ninguém? Lembrando que isso, vai lá, Júlia, arrisca. Liberdade, exatamente. Quem é que vai governá-lo? Nenhum rei. Anjos me hão de governar. Então, é uma busca pela liberdade. E é claro que a gente vê a religiosidade aqui envolvida, né? Que eles destacavam também, tá? Muito bem. Vamos seguindo. Vocês têm na página 36, resgate histórico do romantismo português. Então, é isso que eu já falei para vocês, tá até em negrito aí. Nacionalismo e historicismo. E aí, os autores, na página 37, dessa primeira geração, Almeida Garré e Alexandre Herculano. Então, eles estão na página 37, logo embaixo ali de autores. Deixa eu ver o que mais eu vou destacar. Agora, página 41, folhetim romântico português, que é o trecho que aborda a segunda geração do romantismo em Portugal, tá? Então, aqui vocês podem sublinhar na primeira linha, inclusive aqui não está bem delimitado, né? Mas o título não diz, mas na primeira linha já diz, segunda geração, tá? Do romantismo português. Eles eram chamados de ultrarromânticos, quer dizer, o sofrimento ao extremo. E aí vem embaixo, em negrito, mal do século, escapismo, irracionalismo, pessimismo e fantasia. Escapismo é a mesma coisa que fuga da realidade, tá? Eu quero escapar do que eu vivo. E isso pode ser por meio do sonho, da imaginação, e aí entra a fantasia, né? E da morte também. No quinto parágrafo desse texto, na primeira linha, diz: entre os traços principais de seu estilo, destaca-se a criação de personagens inspirados na burguesia da época. Então, por ser inspirada na burguesia, a burguesia consumia muito esses livros, gostava desses livros. Então, eles eram o público-alvo e o público retratado. Então, nós concluímos os assuntos da prova. Deixa eu ver aqui os exercícios que eu marquei para a gente praticar. Eu acho que são do caderno de atividades. Só um momentinho. No caderno de atividades, vocês têm um resuminho bem legalzinho aqui dos detalhes.
Vamos para o caderno de atividades, página 10 de literatura. Podem pegar lá e aí nós vamos fazer uns exercícios só para praticar. O que é isso, Vitor? Ah, ok, você está descobrindo os emojis. Ok. Vamos lá. O exercício 1 não é uma coisa que eu vou cobrar em prova, tá? Porque ele só pergunta da história e da Europa, especialmente, né? Então, só para vocês saberem, né? A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira, a quinta e a sexta são falsas, tá? Vou até colocar aqui para quem quiser ver F, V, V, F, F. A segunda, porque a sexta? 3, 4, 5, 6. Ela não tinha a ideia de restituir o poder a Dom João VI. A Revolução do Porto. Deixa eu ver aqui. Vamos conferir. Eles queriam, na verdade, enfraquecer o Dom João VI. Isso. Então, totalmente falsa aqui. A 2, a resposta é a letra A, tá? Isso, letra A. A 3 é que eu quero fazer com vocês, tá? Então, tem mais um poeminha aqui. E aí, diz assim: a recobrada pátria, disse em voz baixa, que a tomaras antes, pelos ecos do interno pensamento, falando ao coração sem vir aos lábios, pátria ao fim torna a ver-te, e lacerarando, entre os lábios mordidos o ai sentido, que as piedosas palavras lhe seguia, recaiu na tristeza taciturna, de que a ideia da pátria o despertara. O que nós podemos ver aqui, apesar dessa linguagem estranha, que prova que isso é do romantismo e da primeira geração. Isso, amor à pátria, nacionalismo, né? Tá fácil. Apesar do linguajar difícil, dá para perceber que ele está falando sobre isso. Na 4, este inferno de amar. Vamos lá. Já pensem nas características do romantismo aí. Este inferno de amar, como eu amo, quem me opôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembra. O passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho talvez. Foi um sonho, em que paz tão serena a dormi. Oh, que doce era aquele sonhar! Quem me veio, ai de mim, despertar? Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava o sol tanta luz, e aos meus olhos que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. Que fez ela? Eu que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. Então, esse é do Almeida Garré, mas é do Almeida Garré já com mais características da segunda geração do que da primeira, certo? Que características aparecem aí? Independente das perguntas que aparecem embaixo, vamos analisar como se vocês estivessem fazendo uma prova e tivessem que me mostrar características do romantismo nesse poema. O que vocês veriam? Isso, sofrimento por amor, o amor que nunca dá certo, né, praticamente, no romantismo. Isso. Tem mais uma coisa, sonho, olha lá, que doce era aquele sonhar. Então, provavelmente ele nem chegou a tê-la, né? Só sonhou com ela e já foi bom o suficiente. Ilusão, isso, sonho, exatamente. Platonismo, muito bem, tá? Quando eles ficam muito apaixonados e pensando naquele amor e nem tem contato com a pessoa, tá? Então, isso é muito forte no romantismo.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais importante. Acho que não. Nós temos 5 minutinhos aí. Vocês querem tirar mais alguma dúvida para a prova? A paixonite, a primeira paixonite é meio platônica, é verdade. Só que esse povo aí ficava na primeira, porque eles morriam muito cedo, né? Imagina se nossa perspectiva de vida fosse 20, 25 anos, ou com muita sorte até uns 40, né? Então, assim, as pessoas, especialmente as que morriam muito cedo, né, nem ficavam no amor platônico só. Ainda mais com a dificuldade que eles tinham em entrar em contato, né? Muitas moças eram praticamente presas em casa, né? Eu acho que eu programei a prova para que todos respondam questões discursivas, tá? Estou aprendendo a driblar o sistema. E aí vocês, então, quando tirarem a discursiva, respondam, né? Escrevendo a resposta lá que eu vou corrigir depois. Isso. Sim, porque as mulheres eram realmente muito presas, né, muito fechadas, especialmente as famílias acabavam protegendo elas demais e já combinavam, às vezes, bem cedo quem ia ser o marido dela, né? Então, assim, não adiantava alguém outro, ela se apaixonar por outro homem que essa família não liberava. Então, acontece muitas vezes desse amor não ser permitido, o que causava muito sofrimento também. A gente vê casos em que eles não aceitavam, por exemplo, um casamento, porque o homem, né, era, tipo, não era, ele era mestiço, ou porque ele era filho de um casamento, de um não casamento, digamos assim, que era considerado um crime na época, né, uma pessoa ter um filho sem ser casada. Então, todas essas coisas eram levadas em consideração ao se fazer o acordo do casamento. Então, às vezes, o casal era apaixonado, mas os pais não aceitavam aquela união por algum desses motivos. E especialmente o motivo financeiro também, né? E aí, por isso, muita gente vivia infeliz. Romeu e Julieta é uma questão de famílias, né? Inimigas ali, toda essa história. Romeu e Julieta é um pouco mais antigo, né? Ele foi um precursor do romantismo. Sim. Ok? Mais 2 minutinhos. Alguma dúvida mais? Algum comentário? Sobre as próximas aulas e os feriados, vocês aguardem informações da coordenação. Eles devem estar lá correndo para decidir o que fazer. Ok. Façam a prova sem medo, com calma. Então, Vitor, a princípio, deixa eu ver, amanhã é quarta, no horário nós teríamos a primeira aula, certo? E aí eu faria a conclusão de Terra Sonâmbula. Agora, tudo depende da questão do feriado ou não. Então, vocês aguardem a informação. Eu também não tenho essa confirmação ainda. Vocês ganham o acumulado depois. Ok? O Ateneu. Isso, no roteiro que eu coloquei, vai entrar sexta-feira, tem o link do domínio público. Bom dia para vocês também. Fiquem bem.
Tchau. Tchau. Se for feriado, vocês podem ficar lendo o Ateneu no feriado, entendeu? Os 2 primeiros capítulos. Tchau. De nada, imagina. Tchau. Beleza.